Fala pessoal, o vídeo de hoje é Existe cão teimoso? Então, roda a vinheta. E a resposta é que existe, assim como existe criança teimosa. Mas isso é principalmente exagerado ou melhorado esse comportamento baseado na rotina que o cão tem. Quem teve mais de um irmão ou filho vai saber que existem crianças que são sim mais teimosas, mais insistentes, que tendem a disputar mais para saber se consegue ou não aquilo que ela quer. Da mesma maneira, existem cães que são assim. E estatisticamente, bulls são cães que tendem a ser um pouco mais insistentes, um pouco mais teimosos. Pastores, tanto Malinois, pastor alemão, border collie, cães de pastoreio, eles têm na sua genética uma ligação muito forte com o condutor. Porque o cão não pastoreia sem o pastor do lado, né? O condutor dele. Logo, ele tende a ter um foco maior no seu condutor. Então, a facilidade que eles têm de aprender as coisas é maior. Tá? Existe até um livro sobre a inteligência dos cães, que é de uma qualidade meio duvidosa, mas é indiscutível para pessoas que treinam cães de forma séria, que algumas raças têm mais facilidade no aprendizado e no desenvolvimento de exercícios. Então, principalmente raças que vêm de pastoreio ou raças que vêm de treinamento, de uma seleção. Vou dar um exemplo. Cães que praticam esportes, tanto agility quanto esportes de proteção, monte ring, ringue francês, IGP, são cães que, por meio de uma seleção, eles têm uma facilidade maior de aprender coisas novas. Agora, se existe na genética do cão a vontade de testar e a vontade de teimar, entre aspas, isso é completamente aumentado pela rotina que esse cão tem. Assim como tudo, né? O cão vem ali com uma carga genética, mas o treinamento, o manejo, a rotina que você dá vai aumentar muito isso. E isso você vê com crianças também. Então, o pai fala para a criança assim, ó, agora é a hora de escovar os dentes. E a criança, mais 5 minutos, por favor. E o pai, tá bom. No dia seguinte, depois de várias repetições, a criança vai começar a insistir cada vez mais. E cada vez ela insiste mais, porque ela sabe que ela vai conseguir aqueles 5 minutos a mais. E aí chega um momento que o pai está sem paciência e vamos agora, criança teimosa. O que isso significa? Esse pai adestrou essa criança a ser teimosa e agora está punindo ela por um comportamento que ele estimulou. Da mesma maneira, a gente faz isso com os nossos cães. Então, quando os cães latem e ganham atenção no canil, na caixa de transportes ou em casa, quando os cães exigem atenção, que eles pulam, eles te cutucam, eles te dão cabeçada e focinhada, quando o cão ganha num exercício, você, por exemplo, propôs um exercício limitador, ficar na mesa, ficar na caminha, ficar na caixa, e o cão insiste para sair e ele sai. Você perdeu a paciência e ele saiu. Na próxima vez que você for realizar isso, ele vai estar mais insistente. E aí o cão aprende que ele ganha em alguns exercícios de você e logo isso extrapola para toda a relação com o cão. Aí ele se torna um cão teimoso. Claro que se o cão tem uma genética mais propícia para isso, ele vai chegar nesse estado de teimosia muito mais rápido. Mesmo que o cão não tenha essa genética, para aprender coisas ruins, todo cão tem a genética, né? Para ter comportamentos ruins, qualquer pessoa, qualquer cão tem a genética necessária. Outro exemplo, puxar na rua ou se adiantar. O cão puxou uma vez, você corrigiu. Puxou de novo, você corrigiu. Na terceira, deixa ele puxar. Ele ganhou de você. Na cabeça dele ele tá, bom, então eu posso puxar. Então se eu posso puxar, logo ele vai querer puxar sempre. E cada vez mais ele vai puxar. Então existe uma regrinha que vai facilitar muito o manejo com os cães, que é assim, se pode, pode sempre. Se não pode, pode nunca. E se pode, pode dentro de algum critério. Então, por exemplo, o meu cão pode subir no sofá? Aí depende. Depende do temperamento do cão, depende da linhagem dele, do nível de controle que você vai ter desse cão. Quanto mais educação o meu cão tem, quanto mais obediência ele tem, mais liberdade ele pode ter. Porque ele tem muita responsabilidade, logo ele pode ter liberdade. A comunicação é muito afiada com ele.
Agora vamos supor que eu não quero que o meu cão suba no sofá. Mas de vez em quando eu permito, e de vez em quando eu não permito. Ele vai aprender a insistir naquele exercício. Logo, ele vai ficar muito bom em insistir ali. Logo, ele vai ficar muito bom em insistir em outras áreas. Agora, se eu quero permitir que o meu cão suba no sofá, eu vou fazer uma rotininha. Que ele vem, ele senta na frente e eu libero ele para ir para o sofá. Da mesma maneira que nas primeiras vezes eu vou treinar ele para subir, para sentar, para deitar e para descer. O exercício é subir, ficar e descer. Então, logo eu vou treinar o meu cão para ter o comportamento que eu quero. Então, da mesma maneira que eu coloco um estado mental no cão de teimosia, de insistência, de ser um cão chato, como crianças em supermercado são assim, nenhuma criança acorda do nada e hoje eu vou me jogar no chão do supermercado. Aquilo foi sendo trabalhado no adestramento, na rotina. O cão é a mesma coisa. Aí, se o cão tem um temperamento forte, depois que ele amadurece sexualmente, ele já está acostumado a disputar com você. Agora ele pode disputar com os dentes, tentar uma rosnada, tentar uma mordida, aquela bocanhadinha, não é aquela mordida boa que a gente gosta na proteção, aquela bocanhadinha ali, mas ele vai ganhar a mordida e ele pode ir escalando isso também. Então, qual que é a melhor maneira de evitar isso? Se pode, pode sempre. Se não pode, pode nunca. E quando pode, pode com critérios. Da mesma maneira, existe o oposto. Eu posso treinar o meu cão para ele entender que não tem discussão comigo em hipótese alguma. Não tem discussão comigo. Se eu falo mesa, fica, é mesa e fica e ele vai ficar o tempo que for necessário. Agora, se eu falo solto, é solto e acabou. Se eu falo aqui, é aqui e acabou. Para isso, para chegar nesse estado, existem muitas linhas de treino. Algumas linhas de treino trabalham na repetição constante de sucesso, limitando o erro. Então, no início, eu vou ficar sempre ali com o cão, do lado da mesa, para ele aprender que ele não pode sair. Depois, eu vou ficar ali e vou me afastando aos poucos, sempre ganhando. Com o passar dos dias, das semanas, o meu cão entendeu o exercício. Tá? Eu gosto de trabalhar assim, é uma via, mas eu gosto de trabalhar pelo equilíbrio de reforços. Então, por exemplo, para ensinar o cão a subir e ficar na mesa, eu vou ensinar ele a fazer isso com comida. Uma vez que ele aprendeu isso, eu vou aumentando o tempo que ele fica para receber a recompensa. Depois eu vou remover a recompensa e eu vou equilibrar os reforços. Na verdade, não é bem um equilíbrio, é muito mais positivo do que negativo. Mas aí eu vou usar um estímulo com a guia, com o colar eletrônico, com alguma ferramenta, caso ele queira sair da mesa. Aí eu criei todo o link na cabeça dele, que ele vai subir na mesa, ele já sabe o que eu quero, e que se ele não obedece o que eu quero, coisas ruins acontecem. E essas coisas ruins, esse estímulo negativo com o colar eletrônico, por exemplo, não é um choque para o cachorro gritar e etc. Não. Na verdade, até a gente faz uma passagem rapidinha do estímulo para a vibração e mantém mais na vibração. O que acontece? É muito claro para o cão, porque ele aprendeu de uma forma que ele gosta, você reforçou aquele comportamento, ele sabe. Agora, quando ele não fizer o que você quer, aí ele está sendo desobediente. E ele sabe o que eu quero dele. E se o meu cão sabe o que eu quero e ele não faz e não acontece nada, eu estou criando uma área cinza, uma área onde ele pode ser desobediente. Aí ele me obedece quando ele quiser. É nisso que falha adestradores do puramente positivo. Eles reforçam os comportamentos, eles ensinam o que eles querem, mas eles falham em o cão descobrir que, bom, não acontece nada se eu não obedecer. E agora, um adestramento sério vai equilibrar os reforços. E aí, eu chego num estado mental que o cão não discute comigo. Não importa se ele é inteligente ou menos inteligente, se ele é teimoso ou menos teimoso. Não tem discussão. Ele sabe que se eu falo, é lei. Se eu falo, ele obedece. Se eu dou um comando, é inconsciente, é um espasmo muscular e ele obedece. É esse o nível que nós queremos, numa obediência básica e numa educação básica sólida. Espero que tenha gostado do vídeo. Curta, se inscreva no canal e aqui embaixo vai ter sugestões de mais vídeos para você. Um forte abraço e até mais.